Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu quero aqui compartilhar com você um vídeo de pregação que na verdade é uma série de ministrações, de pregações, e também vai ter a série de orações, ou seja, uma campanha de oração. Neste tema, a intercessão com dores de parto, gerando milagres. Vamos gerar milagres. Você vai entender toda essa teologia assistindo esse vídeo e as orações, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você acompanhar estes vídeos de pregação e as orações. E também, já marque o seu joinha, já marque o seu gostei, não deixe para o final do vídeo, que o vídeo é longo, né? Não deixe para o final, já marque o seu joinha e o seu gostei e compartilhe com as pessoas que precisam deste conhecimento, tá bom? Me siga no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa. E agora com vocês, então, o terceiro dia. Essa palavra é forte, irmãos. Entranhas de misericórdia. É poderoso. Esse vídeo vai te ensinar a como as suas orações serem respondidas quando você atingir este nível de intercessão, aonde as suas entranhas, sabe? É uma força visceral que vai ser ativada no teu espírito. Vou passar para você aqui todas essas informações agora com este vídeo. Aleluias. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém. Pode se assentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Que bênção que você está aqui mais uma vez, para nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Lembra, irmãos, que eu falei no outro culto na segunda-feira, que eu iria pregar sobre a profecia que fecunda o ventre espiritual? Sim, quem lembra? Pois bem, não é isso que eu vou pregar hoje. Não é isso, não teve jeito. Essa noite eu perdi o sono, né? Fui dormir lá umas 4:30 da manhã. E olha que eu tinha ralado o dia todo, correndo de cima para baixo. Na verdade, eu cheguei em casa, e eu e a Letícia, a pastora Cleis, nós fomos deitar assim umas meia-noite, que para nós ainda é cedo, né? E aí eu dei aquela cochilada, depois acordei, aí eu fiquei sem fazer nada, assistindo televisão. Vou levantar e vou orar. Comecei a orar. E aí começou a vir uns versículos bíblicos sobre essa campanha, e o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas no meu coração, ou seja, fiquei de 00:30 até 4:30 da manhã, sentado e estudando. E aí eu elaborei uma ministração sobre o que a gente está falando aqui e pregando. Nós vamos falar sobre entranhas de misericórdia, amém? Faz parte desse ramo de ministrações aqui. É um outro tema, como eu disse, a apostila está ali para quem quiser adquirir. Por exemplo, essa ministração tem algumas citações só ali na apostila. Por isso que é importante você trazer algo para anotar, se desejar. Porque as coisas que eu vou falar aqui, a maioria só cita ali, não é um estudo bem específico sobre isso, tá? Então nós vamos falar sobre entranhas de misericórdia. Nós vamos falar sobre uma violência espiritual. Nós vamos falar de um nível de oração, de intercessão violenta. Nós vamos entender hoje, quando eu entrei aqui que o Samuel começou a adorar e uma unção despertar, eu entendi, falei, agora eu sei porque o Senhor me deu essa palavra pela madrugada. Porque não adianta nada eu vir aqui pregar sobre a profecia que fecunda o seu ventre, se o seu ventre está seco, se a sua vida está seca, se você não tem força nem para adorar, nem para orar. Muitas pessoas perguntam, pastor, por que Deus não responde a minha oração? E eu falo, nós vamos entender um pouco sobre isso. Talvez algum dos motivos seja porque você não tem uma violência visceral. Existe um termo sobre o amor ou sobre o ódio. O amor visceral, aquele amor que vem assim, de dentro para fora.
que só quem está apaixonado sabe, né, irmão? Que pensa nele ou nela 24 horas. O problema nosso é esse aí. Olha para o irmão do seu lado, vê se ele está pensando em Jesus agora ou na morte da bezerra. Vê qual é o ânimo dele aí, se ele está animado para adorar ou ele está mais para lá de Bagdá. Então, o problema nosso é esse. Que a gente vem com uma disposição tão grande para a igreja. Tá bom, eu entendo, eu sei que algumas igrejas, alguns ministérios, alguns lugares é uma rabugentice, é uma coisa, né, uma liturgia chata, ruim, é aquela coisa assim mecânica, que tu sabe tudo que vai acontecer do começo ao final, fica que tem na tua cabeça. Mas nós não, irmãos, nós queremos despertar você para o contrário disso. Eu quero que você saia da sua casa para vir para um ambiente desse de culto coletivo, porque o culto não é só aqui, o culto tem que ser na sua casa também, mas você sai da sua casa para um culto coletivo com fome, com desejo de buscar, como a música que o irmão Samuel canta aqui do Alessandro Vilas Boas. Hoje eu só trouxe para a mesa fome e sede. Então que você saia da sua casa para vir se reunir aqui em um culto coletivo com essa fome e essa sede. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre as entranhas de misericórdia. Existe uma referência aqui no Novo Testamento, por favor, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Oh Espírito de Deus, vem nesse lugar, Senhor, desperta o teu povo, Senhor, desperta do sono da passividade, da incredulidade, do cansaço físico, mental, da indisposição, tudo que vem como uma seta na mente, no pensamento, seja cancelado agora, anulado em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, é bom você ler lá na sua casa todo o capítulo, mas como tem aqui dezenas de versículos que nós vamos ler, nós vamos economizar, tá bom, irmãos? Porque senão é 3 horas pregando. Colossenses 3, versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de que, irmãos? De misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Diga assim: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. O que é esse negócio, entranhas de misericórdia? Você vai entender. Hoje nós vamos falar sobre o fígado, ou melhor, o baço. Também, além desses órgãos, nós vamos falar dos rins. Que é isso, pastor? É um açougue hoje a pregação? Não. Você vai entender órgãos que existem em nós, que biblicamente, dentro do original, e também dentro de um sentido espiritual, são órgãos que trazem uma força, uma capacidade de força para as pessoas. Nós vamos entender isso daqui hoje. Nós vamos falar só entranhas de misericórdia, tá? Eu vou ler aqui um texto, se você quiser acompanhar também. Vamos começar aqui bem devagarzinho. Jeremias capítulo 1. Vamos lá. Jeremias capítulo 1. Ventre, entranhas, madre, útero. Vou falar de tudo isso aqui hoje. Versículo 5. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, então. Antes que te formasse no ventre,
te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Está falando sobre acerca do nascimento de Jeremias. Jeremias que foi já desde o ventre da mãe dele, formado e gerado para se tornar um profeta. Então nós encontramos aqui duas palavras, que na verdade é uma só. Nós encontramos aqui ventre e madre. Sair da madre da sua mãe, antes que saísse da madre da sua mãe. Diga assim, Rechem. Diga de novo. Vocês falaram, Rechem. Rechem é a palavra hebraica para madre, que significa ventre ou útero. Essa palavra Rechem vem de um termo hebraico, Racham. Diga assim, Racham. Racham e Rechem. A palavra Racham, ou o termo Racham, diga assim comigo, significa amar profundamente. Significa ter misericórdia. Irmãos, tem misericórdia, né? Com essa vozinha. Vamos de novo, diga assim, Racham. Isso, agora o povo acordou. Racham significa amar profundamente, ter misericórdia ou ter compaixão. Então preste atenção à raiz semântica da palavra madre. Ter compaixão, amar profundamente. Não precisa nem falar muita coisa, né? Principalmente quem é mãe. Quem é mãe que está gerando uma criança, um filho amado, ela sabe exatamente o valor disso daqui, a expressão do sentimento. Então, quando a Bíblia diz sobre a madre, sobre o útero, sobre o ventre, ele está falando de um amor profundo, que até o milagre de conceber, de dar à luz, de uma criança nascer, é um amor profundo que é manifesto pelo próprio Deus. Deus, ele manifesta o seu amor profundo e nasce esse irmão do seu lado. Olha para ele aí, que bonito, ó. Eita glória, glorifica, irmão. Meu Deus, ele é prova do amor de Deus. Você é prova do amor de Deus e desse amor profundo, né? A palavra Racham, figuradamente, dentro de uma figura de linguagem, pode se entender como ventre ou barriga, tá? Racham, ventre é Rechem. Preste bem atenção. Então, quando nós falamos de um útero, de um ventre, de uma madre, aonde você foi gerado, o profeta, no caso, o profeta Jeremias, antes de você sair da madre da sua mãe, você foi gerado, você foi formado. O ventre de Deus, quando nós estamos dentro do ventre de Deus, eu falei sobre o ventre de Deus no primeiro dia. O ventre de Deus é um lugar onde aquela criança que está prestes a nascer, essa criança recebe toda a ternura, toda a nutrição, proteção e desenvolvimento. Tem um salmo, eu não vou perder tempo com ele aqui não, porque é longo. Anota aí, Salmo 139, para você ler, o salmista Davi falando sobre a formação dentro do ventre da mãe dele. É fantástico esse salmo. Então imagina, você está sendo formado diariamente, todos os dias que você entra em comunhão com Deus, você está sendo nutrido, desenvolvido dentro desse útero. Aí eu me lembrei, sabe do que, irmãos? Do teólogo Nicodemos, na época de Jesus, uma das maiores autoridades que tinha, um homem que foi escolhido a dedo para representar a lei naquela época, um homem que era de suma importância o seu trabalho, o seu ministério, e a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus à noite. Quem lembra de Nicodemos faz assim, irmãos. Então, João capítulo 3,
Jesus disse: ó, você só entra no reino do céu se você nascer. Está vendo como vocês sabem? Eu sei que vocês sabem, irmão. Só que a questão de Nicodemos, a mente dele matutou e pensou: poxa, ele falou para Jesus, mas como assim? Como que um homem velho como eu posso retornar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: não é esse o nascimento. Eu estou falando de um nascimento espiritual. Eu estou falando de você ser gerado dentro do ventre de Deus. Eu estou falando de um nascimento do Espírito e na água. É bem verdade que dentro da barriga de uma grávida não tem água, sim ou não? Líquido o quê? Amini? É a água que vai nutrindo aquela criança, vai fazendo aquela criança desenvolver até que ela chegue a nascer. A Bíblia diz assim, ó: vós sois limpos pela minha palavra. A palavra de Deus, o verbo vivo, ele é, ou ela é, a palavra representada como a água. Só podemos nascer de novo se viemos da água. A água, palavra. João, o discípulo de Jesus, disse que o verbo, ele se tornou carne. Jesus é a palavra encarnada de Deus, sabia disso? Então volta tudo comigo: água, palavra e Jesus, e o novo nascimento. Nós estamos falando aqui que eu e você, cada um de nós, saímos das entranhas de Jesus, do próprio Deus. No dia anterior, na segunda-feira, eu falei aqui sobre um pouco disso, de sair de dentro de Deus, de dentro para fora. Aqui a visão é meia contrária, é sair de fora para dentro do ventre de Deus. E Nicodemos não consegue entender, mas Jesus está falando de um novo nascimento, de um nascimento que vai mudar a vida dele. Só para você ter uma noção sobre a palavra, sobre a água e sobre Jesus. Uma coisa que é muito discutida teologicamente. E aí, pastor? A lei vale ou não vale? O que é a lei? A lei é a Torá. A Torá, que essa palavra lei é traduzida mais erroneamente, porque Torá não é lei. Diga assim: Torá, no original hebraico, significa ensinamento. Mas colocaram como lei. Não é lei, é ensinamento. Torá é ensinamento. A palavra do Senhor diz, pelo apóstolo Paulo, em Gálatas 5, versículo 14, que a lei, que é a Torá, que não é Torá, é o quê? Mandamentos. Ela se resume no amor. Só que existe um tipo de lei, tá? Depois vocês pegam uma Bíblia hebraica. Eu tenho uma Bíblia hebraica lá em casa, Bíblia Hebraica Completa. Quem quiser comprar essa Bíblia também compre, tá? Quando o Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8, em várias outras coisas, no Gálatas também, você vai ver que a Bíblia Hebraica Completa, essa tradução, ela vai sempre tratar sobre uma lei, uma Torá legalista. O que é legalismo? Algo que prende você. Porque tem pessoas que entendem errado, acham que legalismo é legalizar tudo, vamos liberar tudo. Não, legalismo é o contrário, é algo que te prende. Havia uma forma de pensamento naquela época que prendia as pessoas e tornava as pessoas religiosas, presas àquilo. Não é diferente de hoje não. Tem um monte de crente rabugento, chato, santarrão demais, sim ou não? Meu Deus, se vê uma unha pintada, quer morrer. Ah não, ali a besta fera, tá ali andando. É assim, irmão. É uma lei, é um mandamento legalista, que aprisiona as pessoas, né?
Uma pessoa dessa olha para mim e fala: esse daí, pastor, nunca. Tá doido, esse daí é o fumador de maconha da brava. É assim, irmão, que o povo trata às vezes lá no YouTube. Sério, diante de Deus. Esses dias um falou para mim lá, não, vários comentam lá: pastor de barba? Não, isso não é pastor não. O que tem a ver a barba? Na verdade era para ter barba, né? Segundo a Torá, a lei, o mandamento, homem nenhum podia nem cortar a barba, nem aparar, irmão. Tinha que deixar o negócio crescer e ficar que nem o homem das cavernas, mais ou menos assim. Mas eles pensam o contrário, criaram uma doutrina contrária, que se tiver barba é do capeta, mais ou menos assim. A lei, ela se resume no amor. Eu vou até ler esse versículo para você. Vamos lá, Gálatas, porque ele é interessante, esse versículo. Gálatas 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. O resumo de toda a lei mosaica, que tem 613 mandamentos, quantos? É mandamento para o lado do vento. Jesus resume 613 em 2. Ama a Deus acima de tudo e de todos, e o próximo como a ti mesmo. A lei ou o mandamento, ou a Torá, se resume nisso. Pelo menos era para se resumir nisso, né? Ah, pastor, mas está escrito lá em Mateus capítulo 5. Vamos lá, irmão. Mateus capítulo 5. Porque lá em Mateus capítulo 5, Jesus, ele cumpriu a lei. Agora não precisa mais ninguém cumprir. Aí nós temos um outro extremo. Uma teologia da graça genérica, barata, que não existe mais pecado. Não precisa ninguém mais ficar preocupando com isso. Pode virar um bebum, pode ter quantas mulheres quiser, pode encher a cara, pode pegar o carro, atropelar 10 velhinhas, porque a salvação está garantida. Você querendo ou não, tu é salvo. Cara, eu chamo isso de maconha teológica. Os caras viram um vício nisso. E pelo amor de Deus, tá? Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis de vir destruir a lei ou os profetas. Ou seja, a lei era os 613 mandamentos da lei mosaica. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Os profetas eram o livro dos profetas que já estavam escritos. Jesus está dizendo: eu não vim destruir nem a lei e nem os manuscritos dos profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pronto, cumprir. E aqui nós temos uma palavra grega, plero. Diga para o seu irmão, plero. É a palavra grega para cumprir. Eu até anotei para você ver aqui as variáveis de plero, que é a palavra cumprir. Diga assim, plero, que é cumprir, também significa preencher, completar ou dar um sentido verdadeiro. Pronto, não precisa nem falar mais nada. Jesus veio para cumprir, para completar, ou seja, dar um sentido verdadeiro à lei, aos mandamentos. Porque o que é que Jesus fez ao longo de toda a sua vida, senão a ensinar as pessoas a amar uns aos outros, e não só amar por palavra, mas curar, mas libertar, mas expulsar demônios, mas transformar a vida de pessoas que desejavam o reino dos céus. Eu estou falando tudo isso aqui, irmãos, para despertar hoje em você essas entranhas de misericórdia, esse amor visceral, esse amor que exige muita força, né? Segundo o entendimento judaico, entranhas ou as entranhas são a sede das paixões mais violentas que existem, incluindo o ódio e o amor. Já vê aquela raiva que a pessoa tem, aquele ódio de matar? Se somatiza nessas entranhas.
Já vamos falar aqui de algumas aqui. Mas não sabe aquele amor também, que você fica bobo assim, ai meu Deus do céu, eu estou pensando nele 24 horas, eu estou pensando nela 24 horas. Aquele amor doentio que Sulamita tem com Salomão. A Bíblia diz, amor doente, Sulamita diz, eu estou doente de amor. Tem até aquela música do Davi Sácia, né? Estou doente de amor. Ama tanto que está doente. Ela diz lá ainda a Sulamita que ela fica tão doente que ela fica fraca, ela perde as forças. E depois vem o amado dela dar maçã, dar mel, dar um bocado de coisas que faz com que essa autoestima baixa, esse amor que sugou as forças dela, ela venha recuperar essas forças. Preste bem atenção, então as entranhas é a sede das emoções, das paixões, dos sentimentos mais violentos. Eu anotei um versículo aqui, depois eu vou citar um monte para vocês aqui, tá? Um monte. Eu anotei aqui Jeremias, capítulo 30, tem um monte, irmão, você vai ver. Capítulo 31, Jeremias 31, versículo 20. Que diz assim, ó: não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias, ou seja, do meu gosto, do meu coração, da minha paixão? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro de solicitamente. Por isso, se convém por ele, se contorce, né? Em algumas traduções, se contorce por ele as minhas entranhas, de vera me compadecerei dele, diz o Senhor. Está falando das próprias entranhas de Deus, que se contorce, que se dói, que vibra, que paira, choca. Então você percebe, o amor de Deus é tão grande por Efraim, que ele está vendo Efraim no estado que está, e esse amor se contorce. Irmão, no Facebook está cheio daqueles vídeos de desastre, de gente que acabou de morrer. Aí a mãe chega, meu Deus, é um chororô, ai do céu. Menino deitado lá, morrendo, agonizando, e a mãe, pelo amor de Deus, no desespero. Tem um monte assim. Então imagine, aquela mãe, ela está expressando esse amor visceral, esse amor que vem das entranhas, de dentro dela, porque ela sabe. Da mesma forma também os pais chegam a esse nível. Amar com amor visceral, hein? Quem é que tem na Bíblia que fala mais abertamente sobre isso? Vamos lá? Eu disse para vocês que eu fiquei 4 horas estudando, versículo para o lado do vento, hein? E eu disse, Filipenses, por favor. Capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo de número 8. Repito, é bom você ler todo o capítulo, principalmente os primeiros lá, que vai dar o contexto do que a gente vai falar. Mas como nós não temos tempo de ficar versículo por versículo, estudando o contexto, vamos lá. Porque Deus me é testemunha da saudade que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Ele está falando das entranhas. Ele tem uma entranhável afeição. É um amor tão forte que ele está dizendo, está vindo das minhas entranhas a afeição, o amor que eu tenho por vocês, o sentimento. E isso está me causando muita saudade de estar com você.
Olha como Paulo amava esses filhos. Nós esses dias tivemos uma pregação do apóstolo Gel sobre isso, lembra? Lá no outro templo. Forte demais, né? Que ele naquela ministração explicou muito bem isso daqui. Porque Paulo depois vai decorrer que no começo do ministério dele, só os filipenses que ajudaram. Só os filipenses que colaboraram com ele na oferta, no dar e no receber. Os filipenses, quando Paulo foi preso, eles defenderam Paulo dentro das cadeias, das prisões. Então, ao laço de amor que Paulo tem por eles, são entranhas de misericórdia, entranhável afeição por vocês. E aí, como vocês sabem, eu fui procurar mais um pouquinho. Encontrei a palavra, eu não sou especialista na pronúncia grega, tá? Não sou. Esplachinon, diga assim comigo, esplachinon. Meu Deus, é difícil, né? Esplachinon. Essa palavra é aqui entranhável afeição, esplachinon, ou entranhas, né? Que vem do termo grego, preste atenção, splen, essa é mais fácil, né, irmão? Splen, que significa baço. O que é baço, irmão? Baço é uma parte do corpo, que justamente é um dos órgãos que compõe a entranha, essa parte da barriga. Ele está dizendo, aí eu vou explicar para você. Paulo está dizendo que ele tem uma entranhável afeição que somatiza no baço dele. Ele sente no órgão dele o amor que ele tem por esses irmãos em Cristo. Ele sente no baço, né? Mas como eu disse para você que também eu não vou falar só do baço, vamos falar dos rins também, ou coração. Mas primeiro eu quero decorrer aqui para você, tá? Alguns versículos. Eu estou falando de entranhas que gera um amor profundo, um amor violento, um amor que exerce muita força, porque dentro desse entendimento das entranhas, eles entendem que é uma fonte de poder. Mas eu anotei aqui 2 versículos para não ficar falando muito, tem um monte também aqui, outros aqui, vocês vão dar para falar tudo. De entranhas que geram pecados, geram uma violência ao pecado. Por exemplo, na época de Noé, diz assim, ó: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda motivação das ideias provinham das entranhas, e eram sempre e somente inclinadas para praticar a maldade. Gênesis 6, versículo 5, segundo a tradução da King James. Olha o que Deus está vendo, olhando lá do céu, na época de Noé, os homens que todo mundo está cansado de saber, que só queriam saber de ripa na chulipa, casar e dar-se em casamento, era um bacanal, toda hora, fazendo fim, todo mundo, numa bagunça só. E não só isso, mas todo pensamento, ou todo desejo, toda motivação, todas as ideias que provinham deles, nasciam aonde? Nas entranhas. Nas entranhas, e era somente inclinada para praticar o mal. Amém? Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. Vocês têm que me entender, em nome de Jesus, tá? Eu anotei aqui também Jó 31, 33, que diz assim: escondi o meu erro, como fez Adão, encobrindo em minhas entranhas o meu próprio pecado. Ele escondeu dentro das entranhas o pecado. Ele escondeu para ele, dentro do coração. Por que ele esconde? Os homens lá na época de Noé, pelo contrário, eles não estão escondendo, eles estão tirando do que já está dentro para fora.
as ideias, as maquinações, os pensamentos, estão tirando para fora. Porque nesse entendimento, irmão, você pode gerar milagre. Não estamos falando de intercessão com dores de parto. Você não está gerando milagres. A parte negativa é que você não gera só milagre. Você pode gerar maldição, morte, enfermidade, problema financeiro, emocional e um bocado de outras coisas. Você pode gerar isso dentro de você e trazer a existência. Da mesma dinâmica, na mesma dinâmica da luz, as trevas vai operar. Amém? Olha aqui, também eu anotei dores de parto. Entranhas com dores de parto. Eu anotei um versículo aqui da mulher virtuosa, que diz aqui, ó: que tens amado, filho meu, que você tem, filho de minhas entranhas, respostas às minhas orações, ou em algumas traduções, votos. Já pergunta, pastor, o filho daquela mulher virtuosa é resposta de oração e votos? Sim, é o que diz o texto. E todo mundo sabe que também uma das interpretações alegóricas, tem que falar assim, alegóricas, que os irmãos sabem, é que a mulher virtuosa é a representação da igreja. Ela é tão rara, irmão, essa mulher virtuosa, que nós estamos caçando ela até hoje. A própria Bíblia diz assim, quem achará? Quem acha, irmão? Aí tu lê as qualidades daquela mulher. Pelo amor de Deus. Ninguém encontra essa mulher, está perdida por aí até hoje. Mas na verdade não é só para a figura da mulher, é a figura do crente, nós, a igreja. Quem encontra esse crente? Aí vem aquela qualidade toda. Esse crente que gerou em resposta de oração e de votos um filho. Existe uma igreja que consecutivamente tem crescido por causa da intercessão, da oração e de votos. Existem pessoas como essa mulher virtuosa que está gerando através de orações e de votos as suas bênçãos, os seus milagres. Eu anotei aqui também de entranhas que se contorceram, que se doeram, se comoveram, quando José viu seus irmãos, e um dos seus irmãos ele nunca tinha visto, tinha ouvido falar do mais novo, Benjamim. E quando colocaram José de frente de Benjamim, o texto vai dizer assim: e José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão, porque principalmente ele era, no caso Benjamim, irmão de José por parte de pai e de mãe. A sua mãe só tinha tido José e agora Benjamim, o restante é das outras, das concubinas e também da outra. Então quando ele olha sangue do sangue dele por parte de pai e de mãe, quando ele olha as entranhas dele, o coração, tudo começa a se comover tremendamente pelo seu amado. Olha que a expressão amado, o amor que ele sente pelo irmão dele, e não podia conter as lágrimas que fluíam nos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Chorou de amor pelo irmão. Mas todo mundo sabe que ele estava no disfarce, né? Ele era governador do Egito, estava ali disfarçando. Os irmãos não sabiam quem ele era, mas ele sabia quem os irmãos eram. Ele sai, entra no quarto e vai chorar copiosamente por amor do seu irmão. Então são as entranhas violentas, né? Então nós vamos ver aqui também o profeta Elias. Eu citei aqui o profeta Elias segunda-feira na ministração passada, e tem um texto aqui que diz assim, ó: ao que ele respondeu, profeta Elias dizendo: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, o Senhor dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança
destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada. Fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Olha só, as dores de parto, as entranhas do profeta se contorcem, se dói, se consome, por causa que o povo de Deus tinha abandonado a Ele, não buscavam mais a Deus, derrubaram os altares, quebraram com tudo, não existia mais nada, e ele chora, porque dentro dele há um zelo que consome ele, um amor pela obra, pela vontade de Deus que consumia ele. E quando ele via as pessoas que diziam ser de Deus, fazendo aquilo que estavam fazendo, aquela idolatria a Baal, todo mundo sabe. Sabia que a palavra canibal deu origem também da palavra Baal? Canibal é o quê? Aquele que come carne humana, sim ou não? Já viu falar de uma palavra chamada bacanal também? É o quê? Um ripa na chulipa horrendo, não é? Sim ou não? Cuidado, hein, mano? Você está sabendo demais, hein? Deixa eu te falar. Veio também da origem Baal. Porque um dos cultos a Baal, é esse Deus, também se dava em práticas sexuais explícitas, homem, com mulher, com criança, com animal, com todo mundo junto. Além das artes de feitiço e de canibalismo também, né? Então imagina o profeta vendo tudo isso. E esse é o povo de Deus praticando isso? Sim. As entranhas dele se contorcem. Meu Deus, estou sendo consumido. Paulo, ele vai ter um semelhante dores de parto também. E eu quero que você abra esse texto aqui. Esse aqui é interessante você ler. Gálatas capítulo 4, 19. Enquanto você vai procurando aí, eu vou beber uma água aqui. Gálatas 4, 19. Olha como Paulo trata eles. Preste atenção. Diz assim: meus amados filhos, novamente eu estou sofrendo com dores de partos por vossa causa. E isto até que Cristo seja formado em vocês. Sabe o que é isso? Crente imaturo que dava problema para Paulo. Com besteirinha, sabe aquelas picuinhas de crente? Ah, não gostei, a irmã olhou para mim assim. Ah, o pastor não me deu a paz do Senhor, então não volto mais aqui nessa igreja. Ah, isso, aquilo, outro. Ah, Paulo dizendo, até quando eu vou sentir dores de parto por vocês novamente? E ele diz, até que Cristo, aquele que é maduro, aquele que é perfeito, ele seja gerado dentro deles. Paulo, ele sente essas dores de parto. Quem sente também essas dores de parto, com essas entranhas de misericórdia, é o profeta Isaías. Eu anotei os 3 primeiros versículos, mas meu tempo aqui já está acabando, está até aqui os 3. Mas eu vou ler só o último, tá bom? Que diz o seguinte: eis que as minhas entranhas se contorcem de angústia, senti como as dores de parto de uma mulher em trabalho de parto. Eis que estou de tal forma transtornado que não posso ouvir claramente. Olha que nível de perturbação que ele está. Tão perplexo que não consigo enxergar nitidamente. Para a gente adiantar também, olha o profeta Jeremias de novo. Ele diz aqui em Jeremias capítulo 4, 19:
Ai, aí já começa mesmo. Olha a dor dele, irmão. Ai, ai, que angústia, que tormento em minhas entranhas. Chego a me contorcer por causa desta dor. Sinto como se as paredes do meu coração não pudessem suportar tanto sofrimento. Tem crente assim? Tem um monte, né, irmão? Meu Deus. Não posso me aquietar e ficar em paz. Eis que já ouço o som do chofar, da trombeta. Ouve o grito, ó terra. Todo mundo, todo mundo não. Uma boa parte das pessoas que já leram um pouquinho, já estudaram um pouquinho mais a Bíblia, ele está falando daquele dia do arrebatamento da igreja. Ele já está sentindo, antes de acontecer, ele já está sentindo as dores, como aquela mulher que está ali sabendo que vai dar à luz, já sente as dores. E ele sabe que nesse dia será um dia de muito sofrimento. Agora preste atenção. Nós vamos ouvir aqui agora uns versículos, Ezequiel, que diz assim, Ezequiel 13:17. Agora, pois, ó filho do homem, volta a tua face contra a filha do teu povo, que vaticinaram a partir do que sentiram as tuas entranhas, e profetiza contra ela, e declara, assim diz o Senhor Deus, e tal. Preste atenção, agora, pois, filho do homem, volta a tua face contra as filhas do teu povo, que vaticinaram a partir do que sentiram as suas entranhas, ou seja, dos pecados que elas praticaram, daquilo que eles fizeram. Então, desse sentimento que brotou, profeta, agora você vai profetizar. É muito interessante. Se a gente fosse ficar explicando cada versículo, irmão, era bacana, né? Mas não tem tempo. Já está tempo demais aqui. Essa o Samuel vai gostar também. Louvor. Um salmo davídico. Bendiz, ó minha alma, Senhor. Ao Senhor, todas as minhas entranhas declaro o teu santo nome. Salmo 103, versículo 1. Até na adoração, a força das entranhas, né? Salmo 16, 7. Darei louvores ao Senhor, que me aconselha, e na calada da noite fala ao meu coração. Que a tradução exata aqui, além de coração, pode ser traduzida como entranhas ou rins. Um outro órgão, né? Os rins. E falar sobre rins, eu anotei alguns versículos que falam sobre os rins, né? Examina, Senhor, e submete à prova, sonda os meus rins e o meu coração. Salmo 26, versículo 2. Sobre rins ainda, as palavras que Jó ouvia dos seus amigos. Jó ouvia um monte de coisas, os amigos dele acusando ele, condenando ele. Quem lembra disso? Diga amém. Aquelas palavras vinham como uma seta. Já viu que tem pessoas que ficam ansiosas, ficam nervosas, uma notícia triste vem, ai, meuzinho está doendo agora. Faz parte das entranhas. Tem gente que dói o estômago, tem gente que dói outras coisas, porque são setas enviadas. Jó diz assim, as suas flechas zune em torno de mim, e atravessa os meus rins, e não me poupam. Sobre a terra derrama o meu fel. Jó 16, 30. Temos outra aqui também, de Jeremias, Lamentações, falando do rim. Feriu os meus rins com a flecha da sua aljava. Feriu os rins dele. Nós temos aqui também o meu coração, que aqui a palavra coração pode ser traduzida como rins, se azedou. Sinto picadas
nos meus rins. Salmo 73, 21, esse. Outro, exultaram os meus rins, ou seja, se alegraram, falaram, se animaram os meus rins, quando os teus lábios falarem coisas boas, coisas retas, coisas honestas. O próprio rim se alegra, hein? Se exulta quando fala coisas boas. E quem já estudou mais um pouquinho, repito de novo, hoje é provado cientificamente, irmãos, que palavras e sentimentos bons curam. Eu assisti um vídeo uma vez, que eles fizeram uma experiência. Colocaram um material genético diante de música que falava palavras boas e músicas mansas. O efeito ao longo prazo foi que aquelas células que havia ali naquele material genético, elas começaram a se multiplicar e as que estavam morrendo se regenerar. Fizeram o mesmo teste agora com palavras ruins, negativas, e músicas ruins com teor negativo. As células que estavam vivas começaram a oxidar e a morrer, porque essa pessoa, ou esse material genético, ouvia coisas negativas. E aí é aquilo que eu disse para vocês no culto passado. Jesus disse o quê? O que contamina o homem não é o que ele, é o que sai de dentro dele. Eu disse isso no culto passado, e isso é provado cientificamente. Então, esquece aquelas músicas que levam você para baixo. Por que a nossa igreja nós tende a levar as pessoas mais à adoração, esse estilo de música como Samuel? Porque tem umas músicas evangélicas, irmão, que é a sofrência gospel. Você já está tão triste, aí ouve, fica mais triste ainda. Se brincar, procura um pé de goiaba para se enforcar logo. Mas o que na verdade o teu espírito precisa é de adorar Ele, é de buscar Ele, é de ter comunhão com Ele, é de sentir essas entranhas de misericórdia se manifestando em você e dentro de você. Tá bom? Às vezes é bom, às vezes serve, mas ficar alimentando a alma a vida toda dessas canções, desses hinos. Tem muito hino antigo da harpa que é totalmente espiritual, mas tem outros que é alma pura, alma ferida, alma abatida. Quem já está com a alma ferida e abatida, aí vai chorar mais. Então preste atenção no que você está ouvindo, no que você está falando. Mais um versículo. A justiça será um cinto aos seus lombos, a fidelidade um cinto para os meus rins. Isaías 11, versículo 5. Eu, Senhor, esquadrinho os corações e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Por que Deus sonda um rim? Sondar o que? Examinar. Então não quer dizer, pastor, quando eu estiver orando aqui hoje, o Espírito Santo vai sondar o meu rins, o meu baço, as minhas entranhas? E eu digo para você, sim, porque quer encontrar em você esse amor visceral, a força daqui de dentro. Eu fico pensando naquela mulher, irmão, com fluxo de sangue, ó. Não tinha mais força, irmão, não tinha mais como, mas ela encontra a força das entranhas dela, porque ela queria um milagre. Irmão, a diferença de quem quer o milagre, quem quer receber o milagre, é enorme de quem quer o milagre e não faz questão nenhuma. Agora eu vou começar a pegar, viu, irmão? Tá só no finalzinho, agora eu pego isso aí. Olha para o irmão do seu lado, vê a motivação dele no culto, na adoração, na oração. Gente, tem pessoas, não dá. Mas não é eu que vou chegar pessoalmente, eu vou falar sempre daqui, mas eu não vou chegar pessoalmente para você e falar. Mas está aqui a prova. Olha todos os textos bíblicos de quem recebeu milagre na época de Jesus. Se eles ficaram com cara de pastel que nem você fica.
Vê, irmão, aquela mulher, ó, ela disse: se eu apenas tocar na orla da veste, diga assim, tissi. Maluquice é essa, pastor? É uma palavra hebraica para orla. É um manto sagrado que havia, chamado talit. Hoje até o Valdomiro está usando talit, Valdomiro Santiago. A maioria nem sabe para que serve. Tissi eram as pontas que havia no talit, que tem no talit. A mulher tocou naquilo dali. Tem 5 nós, ele, aqui nesse tissi, que representa a palavra de Deus. Ela toca aonde representa a palavra de Deus e extrai virtude. E Jesus disse: não, quem me tocou? Porque todo mundo tocava Jesus por tocar, está todo mundo sabendo disso. Mas quem tocou em mim, só pode reparar que depois que ela é curada, 2 coisas: temor e tremor. Ela estava assim, ó, porque ela já estava sofrendo há muito tempo. E só quem está sofrendo que pode chegar a essas camadas de orar, de buscar, de interceder com dores de parto. Uma mulher que está sendo levada para ter o filho, a maioria delas sente muita dor. Pergunta para as mulheres que sentiram dor. Tem umas que não, mas a maioria sente dor. E quem está sentindo dor, irmão, ele não está pedindo licença para gritar ou para fazer algum tipo de escândalo, não. Está sentindo dor? Está sentindo. Então a pessoa demonstra. Mas já nós, que estamos aqui disfarçados, achando que nós estamos querendo convencer a Deus com esse cultinho nosso fuleiro, chato, porque o culto se torna rabugento, não é por causa de mim, de ninguém, irmão. É porque a rabugentice está dentro de nós, para não falar exatamente dentro de você. A frieza espiritual está dentro de você. Então é você que tem que olhar para você. Será que o meu culto chama a atenção de Jesus? Será que o meu culto atrai virtude dele? Será que essas entranhas de amor, de misericórdia, esse amor profundo, visceral, é o que eu expresso quando eu canto? Quando eu falo do meu Deus? Quando eu sirvo o meu Deus? Ou eu venho para a igreja só para ter a carteirinha de um religioso que cumpriu a sua parte, o seu dever? Fui para a igreja, agora que Deus quiser, Ele faça parte dele. Tu tem que se converter rápido, irmão. Rapidinho, para querer alguma coisa de Deus. Vê o homem, o outro. Quer quantos exemplos? Eu fico o dia todo aqui dando exemplo para você. Ouviu Jesus passando, de lá ele já grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quem está querendo um milagre, e quem está sofrendo com isso, ele expressa o seu desejo, a busca. E o cego foi curado, irmão, porque ele gritou Jesus, porque ele chamou a atenção. Esses dias atrás eu preguei aqui sobre proskunel. Diga para o seu irmão, proskunel. Você não xingou ele não, tá? É uma palavra grega que significa adorar ou adoração. Enquanto aquela mulher cananeia não adorou a ele, ele não deu atenção nenhuma para ela. Mandou, foi embora. Não, manda essa mulher embora, ela fica gritando atrás da gente. Vai para lá, mulher. Mas quando ela enche as entranhas dela de adoração e adora ele, na hora ele para. Meu Deus, eu tenho que atender essa mulher. As entranhas de amor, de misericórdia. E quantos outros personagens, irmãos, da Bíblia, quantos outros que receberam grandes milagres. Você pode ver Mateus 14, que fazia uma multidão de pessoas que se reunia só para tocar na orla da veste de Jesus. Eram pessoas que iam lá sabendo o que queria receber. E a gente vem para o culto, para a reunião, para as campanhas. E o pior, irmão, se não receber a bênção, quem se lasca é eu. Não, pastor Eliseu, eu tenho unção nenhuma. Vai te catar, irmão. Para com essa religiosidade sua. Não depende de mim, depende de você. Você que tem que demonstrar essas
entranhas de misericórdia, esse amor visceral. Eu apresento o meu para Ele, eu tenho a minha vida com Ele. Você que tem que demonstrar. O meu papel é só vir ensinar aqui isso aqui para você. Enquanto isso não despertar, do que adianta a gente orar e dizer: Jesus, através da palavra profética, fecunda o ventre espiritual dessa pessoa, se é um ventre morto, seco, que não se expressa, que não adora, que não ora, que não intercede, que não tem gemido inexprimível nenhum, que não tem expressão nenhuma. Ah, pastor, é porque me deram uma cartilha para mim aprender como adorar. O problema seu é esse, que você é tão religioso que as coisas já estão decoradas. Não é, irmão? Todos nós não temos uma oração decorada. Eu falo de mim, eu começo a orar sempre: Jesus, eu me coloco diante de Ti, porque a gente já decorou. E existem repetições que são bênçãos, mas Jesus diz também que existe uma vã repetição, que você está com tanta preguiça de orar, tanta preguiça de buscar, que você repete o que você já decorou. Você não consegue encontrar dentro de você um sentimento, um amor, uma entranha de misericórdia que te faça buscar Ele com toda a intensidade, com toda a força. Então nós temos que aprender a fazer isso. Então, ah, pastor, não sei fazer isso. Então você tem que aprender. É eu que vou ficar chegando aqui: irmão, ora, irmão, jejuma, irmão, faz isso. Não, você pode começar quando você quiser, na hora que você quiser, no seu tempo e no seu jeito. Você pode receber níveis de oração e de adoração que você nunca alcançou, tendo esse entendimento. Ah, eu tenho que ser visceral na minha adoração. Isso mesmo. Na minha oração, isso mesmo. Na minha intercessão, isso mesmo. Com vontade de buscar. E a vontade você demonstra aqui de dentro de você. Sai de dentro de você. É bem verdade. A alma cheia, ela pisa nos favos de mel. Quando você está contemplado, realizado na vida em alguma coisa, a tendência é você desprezar. Mas quem está desesperado e precisa de um milagre, como aquela mulher que eu acabei de citar, do proscunel, que adorou a Ele, ela chegou ao nível mais baixo: Senhor, eu não quero o pão todo, eu só preciso de uma migalha que cai da mesa. Eu não quero o pão todo do Senhor, eu quero só uma migalha. E Jesus não dá migalha para ninguém, deu logo, foi o pão todo. Mulher, grande é a tua fé, pode ir embora. Quando você chegar lá, a tua filha vai estar sã, curada, porque você conseguiu me tocar, conseguiu fazer que isso aconteça. E eu estou aqui dentro de mim assim, querendo. Se eu pudesse passar umas 3, 4 horas agora só adorando e buscando e agradecendo a Ele, sem pedir nada, só fazendo isso, eu fazia. Porque está aqui dentro de mim assim, para orar, para adorar, para buscar. Isso é você que desperta dentro de você. Não é ninguém que vai colocar isso em você. Você pode buscar. Porque nós não estamos aqui também para invadir a sua privacidade religiosa. Estamos aqui para te respeitar sempre. Mas a partir do momento que você dá um passo para buscar de fato, as coisas acontecem. Então, eu vou finalizar por aqui. E no próximo culto, na segunda-feira no caso, no domingo eu vou dar uma revisada nessa e no outro. Mas na segunda-feira eu vou pregar sobre as profecias que fecundam o ventre espiritual. Profecias bíblicas, profecias pessoais e promessas também, que estão aí dentro de você. E como que eu trago à existência essas profecias, essas promessas, ou essas profecias pessoais? Intercessão com dores de parto. Uma intercessão que comove, que choca algumas pessoas.
que chama a atenção dele. Que ele olha para os seus rins, para o seu baço, para o seu coração e sonda eles e percebe a urgência que você tem. Ele sonda os rins, sonda o coração. E como Paulo amava aqueles irmãos, entranhável afeição. Era um amor visceral. Que você desperte isso hoje. Antes da gente orar nesse sentido, que nós vamos orar nesse sentido hoje, para que você receba essa impartição de poder. Nós vamos ceiar primeiro, tá bom? Coloque-se de pé um pouquinho. Irmão Samuel, vai adorando aí já. Fiquei até 4 horas da manhã, irmãos. Assim, ó, lendo e buscando e recebendo. Meu Deus do céu, isso é forte demais. Aí eu li um versículo, meu Deus do céu. Aí eu, meu Pai do céu, eu tenho que ter mais e mais de Deus. Que desperte essa fome, essa sede em você. Esse desejo de buscar frenético, é um desejo frenético, é uma busca frenética. Choramanduri alabassuri kabadara. Pode louvar, Samar. Choramandara balabassu. Ele abre mão de sua glória, salvou um amigo e comentou, salvou e curou. Ele uma capô de vinho, ele me deu só Romandara balabasuri que bendere mandara balabas. Ramandara balabashuri kamandara. Oh! Charamandara balabas. E disse: ele estava lá no Monte das Oliveiras. E ele disse: é chegada a hora do Filho de Deus se entregar. E a Bíblia diz que no lugar chamado Getsemane, ele visualiza eu, você, todos nós. Ele sonda os rins, o coração, o baço, as suas entranhas. E talvez ele lembre, na época de Noé, as intenções, as maquinações, os planos, as ações deles era inclinada só para fazer o mal. E Jesus está lá no Getsemane olhando. Ele não suporta. Ele chega a um nível tão forte de dores de parto. Ele acha que não vai conseguir morrer, porque ele vê cada um dos nossos pecados. E a dor é tanta que faz ele suar o próprio sangue.
O nível de depressão, de angústia, de sofrimento é tanto, as entranhas se contorcem, a dor é imensa, a ponto dele dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ponto e vírgula. Mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Vem, Espírito Santo, faz o teu povo entender o sacrifício, a dor que o Senhor sentiu. Se hoje nós podemos cear, se hoje tem esse pão, se hoje tem esse cálice, porque as dores de parto foi muito grande. Talvez não era isso que você queria ouvir essa noite. Vim de tão longe, pastor, para o senhor falar que eu sou um rabugento, religioso, cabeça de pudim. Isso mesmo. Ou você vai ficar a vida toda tentando barganhar com Deus um milagre? Por que você não gera ele agora? Ah, não, é porque eu vim atrás de uma fórmula mágica. De um estalinho de dedo, de um sopro no cabelo, uma imposição de mãos. Até quando você vai ficar só nessa? Até quando a gente vai ter que dar leitinho para você? Até quando, ó Gálatas? Irmãos de Gálatas, que eu vou sentir dores de parto por vocês? Até quando? Até que Cristo seja formado dentro de vós. Deus, que essa ceia de hoje seja uma ceia que vai entrar nas extremidades do coração, da alma dessa pessoa. Vem, Senhor, consagramos a Ti, Pai, esse cálice, este pão, e eu quero que essa noite, Pai, cada um que comer, sinta o que Jesus sentiu, as dores que o Senhor sentiu, para gerar salvação. Mostra para eles, Espírito Santo, quanto foi dolorido. Se eles estão aqui hoje pedindo uma bênção, um milagre, revela para o coração desse homem e dessa mulher o quanto foi difícil, o quanto foi complicado para essa pessoa ter esse acesso. Para ele é de graça, foi um favor imerecido. Mas alguém pagou um preço muito grande, mas alguém sofreu com entranhas de misericórdia. Só que era uma dor de amor. Como a mãe que está prestes a dar à luz a seu filho ou a sua filha, era uma dor de amor. Senhor, enche-nos do Teu Espírito. Vem, Senhor. Saia do seu lugar, irmão. Vem aqui participar da ceia. Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a Tua voz. Fala de Tua justiça pela minha vida.
Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou o código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.